Amados, continuando aí nesta série de mensagens que estamos ministrando sobre o reino de Deus, eu creio que Deus tem dado revelações, Deus tem dado direções a todos nós. Eu creio que o Espírito Santo tem renovado, restaurado, tem firmado propósitos, dando segurança. Quando a gente conhece mais da palavra, quando a gente conhece mais, temos mais entendimento, revelação da vontade de Deus, nós crescemos. E essas mensagens têm trazido esclarecimento, têm trazido fundamentos realmente que são importantes para esse entendimento do reino de Deus. Amém? Entendimento do que realmente significa o reino de Deus, a importância do reino de Deus na nossa vida, a importância de valorizarmos o reino de Deus, colocando-o em primeiro lugar. Entendermos que o reino de Deus e viver o reino de Deus não é tão somente viver quando tudo está no arco-íris, quando tudo está perfeito, e aquele pensamento de reinar, eu vou reinar em vida, mas focando tão apenas as questões materiais, como temos falado, como temos ensinado. Não que Deus não possa fazer, não queira fazer isso, claro que quer, mas hoje a gente vê uma preocupação nas mensagens, né? Apenas no âmbito material. E no entanto, viver o reino de Deus, queridos, é viver na obediência. Viver o reino de Deus é viver cumprindo a vontade de Deus. Viver o reino de Deus é viver em santidade. Posso ouvir um amém, amados? É cumprir o querer de Deus, é fazer a vontade de Deus, é buscar primeiramente a sua vontade, o seu reino, e as demais coisas elas serão acrescentadas. Amém? Jesus disse, né, que o reino estava em nós. Então o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Quando você aceita Ele como seu suficiente Salvador, está recebendo a presença de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus chega até a sua vida. Então você sai de um estado onde você estava subjugado, escravo no império das trevas. O Senhor te transporta, te tira do império e te coloca no reino de Deus, no reino onde a palavra do Senhor diz que a justiça, a paz, amém? A justiça, a paz, a retidão, as bênçãos do Senhor, isso é a promessa de Deus para todos aqueles que estão debaixo, né, deste reino, que estão servindo a esse rei, ao rei Jesus. Diga graças a Deus. E avançando nessa noite, eu quero dizer para você essa mensagem nesta noite, falando, tá, pastor, mas quem é que vai entrar no reino de Deus? Quem é que vai entrar? Quem é que não vai entrar? Quais são esses critérios? O que me dá segurança de que eu entrarei no reino de Deus? Esse reino, agora eu me refiro no reino futuro, né? O que impede o homem de entrar no reino dos céus, no reino de Deus, de estar com Ele eternamente? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta noite, amém? Inicialmente, quero que você acompanhe comigo Mateus 16, 19. Mateus 16, 19, o texto fala sobre as chaves do reino dos céus. Aqui Jesus está liberando uma palavra de autoridade. Ele fala para a igreja, sou eu, é você. Ela fala para os discípulos, ela está falando para mim e para você também.
Mateus 16, 19: e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa palavra não era apenas para Pedro, não era apenas para os discípulos, não era apenas para o período lá da igreja primitiva. Essa palavra, ela é para mim e é para você hoje. Amém, amados? As chaves do reino dos céus foi confiada a todos aqueles que creem em Jesus. E o que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. E como nós pregamos na semana passada, evidentemente, né, tem que estar em sintonia com a vontade de Deus. Amém, amados? Amém? Não é pelo fato apenas de eu querer, e eu me uno com você, concordamos em oração e Deus está, entre aspas, obrigado a fazer. Tem gente que tem essa mania, né? Não, a Bíblia diz, então Deus não mente, então Deus, eu decreto, eu mando, eu faço, eu desfaço. Claro que temos que orar com autoridade, orar com fé, mas não temos a autoridade de mandar na vontade de Deus. Amém, amados? Não é porque estamos ligando aqui na terra que Deus se vê obrigado a realizar. Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe todas as coisas. Você por um acaso sabe o amanhã? Você por um acaso sabe discernir com exatidão o certo, o errado, né? Nem sempre a gente tem toda a clareza, às vezes está muito na entrelinha e a gente não tem a compreensão, não é verdade? Mas Deus sabe com clareza tudo, tudo está claro, nu, patente diante de Deus, não tem como esconder nada diante de Deus. Então, queridos, nós não podemos ter essa soberba como muitos têm. Temos evidentemente, queridos, que exercer a fé, exercer a autoridade de Deus, amém? Mas não podemos ter essa prepotência de mandar em Deus, de falar, eu exijo, eu ordeno, porque a palavra diz, então eu ordeno, colocando Deus na parede. Espera aí, amigo, quem é você? Você é o vaso ou você é o oleiro? O vaso manda no oleiro, é isso? Como é que funciona esse negócio? Então, essa palavra aqui que a gente lê, só abrindo um parênteses aqui a nível, né, de entendimento teológico, a tradução adequada, certa para esse texto, seria: e tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Amém? Ou seja, tem que estar ligado com os céus. Amém, amados? Aí sim, se está ligado no céu, nós podemos ligar na terra e Deus vai nos abençoar, vai nos liberar a bênção. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém, queridos? Isso é importante. Então, voltando ao foco, eu quero dizer o seguinte: o Senhor diz para nós, olha, eu darei para vocês a chave. Chave é igual a autoridade. Amém, amados? Chave é igual a autoridade. Se você tem a chave, você tem a autoridade. Autoridade para abrir lá o carro, autoridade para abrir a porta, autoridade para abrir o cofre. Pode ter muitos segredos o carro, pode ter muitas trancas ali a porta, pode ser um cofre, né? Aquele Thunderbolt, mas você tem a chave, você tem o segredo, você tem o domínio, você tem a autoridade. Um simples objeto, mas fundamental. E nós temos falado que o reino de Deus é chegado a nós, e quem está
inserido no reino de Deus, está disponibilizado para ele, para ela, o que, queridos? Essa autoridade. Porque Jesus disse: toda autoridade me foi dada dos céus e da terra, foi dada e confiada a ele. Aí ele vai e fala: eu repasso para vocês. Ide, portanto, pregai o meu evangelho a toda criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que creem: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Se pegarem, nas serpentes, não fará dano. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Vocês têm poder para fazer sinais, prodígios, maravilhas. Tiverem fé, vão fazer obras maiores ainda que eu fiz. Vocês, se tiverem fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, vocês terão autoridade, poder para dizer: monte, erga-te, levanta-te e vá ao mar, e assim será. Amém, amados? Isso é o que? É autoridade, isso é poder confiado àqueles que estão vivendo no reino de Deus. O Senhor nos deu a chave. Levanta a tua mão direita e diga: a chave do reino foi confiada aos seus discípulos, e eu sou discípulo de Jesus. Segura essa chave aí, guarda no teu peito essa bênção. Amém? Você tem a chave, você tem a autoridade. E o texto, queridos, diz: eu darei para vocês essa chave, que vocês ligarem será ligado, que vocês pedirem vai acontecer, com fé. Amém, amados? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, querido, querida, que o reino de Deus, ele ainda está aberto. É a primeira observação que eu trago nessa noite. O reino de Deus está aberto, não está fechado. Amém, amados? O reino de Deus está aberto. Por isso Jesus nos confiou esta missão de ir pregar e anunciar o evangelho, porque ainda há a opção da salvação, ainda há a opção de sair do império das trevas e ir para o reino de Deus. Amém, queridos? O reino está disponível, está aberto, a salvação está disponível para todos os homens. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite, antes da gente se aprofundar mais. Agora eu quero mostrar para vocês, queridos, quem não vai entrar no reino dos céus. Quem, pastor, não vai entrar no reino dos céus? É importante a gente saber disso. Quem não vai entrar no reino dos céus? E depois eu vou falar para quem é o reino dos céus. Vamos a 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Quem não vai entrar no reino dos céus? Vamos ver, 1 Coríntios 6, versos 9 e o verso 10. Olhe comigo. Não sabeis que, olha a relação que o apóstolo Paulo nos traz, de quem não vai entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí tem um comando, uma ordem, um imperativo para mim e para você: não erreis. Para a gente não errar, para a gente não vacilar, porque todos esses aí, depois desses dois pontos, eles não entrarão no reino de Deus. Não erreis, por quê? Porque nem os devassos, nem os idólatras,
O que é uma pessoa devassa? O que é uma pessoa devassa? Uma pessoa extremamente carnal, extremamente, ali, imoral, imoral, devassa. Você conversa com uma pessoa assim, olha, é só coisa ruim, só pornografia, só coisa baixa. Tem pessoa que é devassa. Nem os devassos, nem os idólatras, idolatrar a imagem, idolatrar, a gente pode ampliar essa idolatria, não apenas na questão, quando a gente fala de idolatria, a gente só bate, na questão da idolatria, a imagens, a escultura. Mas quando nós tiramos a glória de Deus, a honra de Deus, e atribuímos a algo ou a alguém, nós estamos praticando idolatria. Se você não adora, não exalta o Senhor, mas exalta o teu próprio eu, você é um idólatra. Se você não atribui a Deus, mas atribui ao teu dinheiro, o teu dinheiro, ali você está praticando uma idolatria, você está adorando o Deus dinheiro, atribuindo tudo ao dinheiro, a tua fama, ao teu cargo, a isso, aquilo outro, Pessoas que adoram tanto determinadas pessoas, como por exemplo um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora, uma banda, um jogador de futebol que é capaz de fazer loucuras que nunca viu, não conhece, nunca vai conhecer, mas é uma coisa absurda o que a pessoa é capaz de fazer. Uma coisa, às vezes, ali um tchauzinho, um aceno, que fica lá, dias debaixo lá do prédio onde está acomodado lá aquele cantor, o pessoal daquela banda, na esperança de um camarada aparecer para dar um tchauzinho, e o camarada é tão ruim, tão ingrato, tão desgraçado o camarada, que nem lá ele vai, e o pessoal ainda continua, é meu ídolo, olha o ídolo, idolatria, é o ídolo, fazendo ídolos para si. Isso é uma espécie de idolatria, pastor? Claro que é, está inserido aqui, Nem idólatras, nem os adúlteros. Precisa falar o que é adultério? Não, Nem os adúlteros, nem os efeminados. Precisa falar o que é efeminado? Não. Nem os efeminados. Tem que tirar da Bíblia então. A lei mudou, mas a lei de Deus muda? Não. Está aqui. Diz que não vai entrar no reino dos céus os efeminados, nem os sodomitas. Sodomia, lembra lá atrás, Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas por causa de quê? O que provocou a ira de Deus ao ponto de intervir e provocar a destruição daquelas cidades? Práticas ilícitas na área sexual, perversão sexual, sodomitas, perversão. Pode avançar. Nem os ladrões, Precisa explicar o que é ladrão? Se tem alguma dúvida, dá um pulinho lá em Brasília, que lá o pessoal sabe muito bem. Nem os avarentos, mão fechada, mesquinho, não abre mão para nada, dá tchau assim,
Tem um sal de fruta e entra na piscina, ele atravessa, chega lá, o sal de fruta está inteirinho ainda na mão dele. Não abre mão para nada. Nem os bêbados, né? Nem os bêbados, nem os maldizentes. Aí já começa, né? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos a Gálatas 5:21, que tem mais relação para incrementar um pouco aí também. Gálatas 5:21. Eu só quero alertar que Paulo está escrevendo, não é para ímpio não, tá? Está escrevendo para a igreja em Corinto. Ok? Escrevendo para crente. Paulo vai escrever para Gálatas, aos Gálatas 5:21. Olha lá. Os que cometem inveja, como tem crente invejoso, sim ou não, pessoal? Inveja, homicídio. E a palavra de Deus fala que nós também podemos ser homicidas, não é verdade? Nós podemos não apenas matar ali com arma de fogo, mas às vezes a gente pode matar também um irmão. Pode ou não pode matar espiritualmente um irmão? Mata, né? Mata a fé, cria situações que magoa, que fere, que a pessoa sai da presença de Deus por culpa do outro, né? Arma situações, concluios, estratagemas ali, coisa maligna, que acaba tirando a pessoa da igreja, e aí a pessoa não apenas sai da igreja, mas sai da presença de Deus e fala: nunca mais volto para esse negócio de evangelho. Olha que complicado isso. Matou, é homicida de um irmão. Acontece isso? Acontece. Os que praticam invejas, homicídios, bebedices. Na crente não bebe não. Bebe? Não bebe. Nem vinhozinho, um licorzinho, aquele cervejinha. Cervejinha sem álcool. Tá querendo enganar quem, né? Querendo enganar quem está se enganando, cara. Não, estou tomando cerveja sem álcool. Mas está tomando cerveja sem álcool, mas pensando na com álcool, né? Aí Jesus falou: olha só, se você no teu pensamento pensar né, naquela mulher, só pensar, você já adulterou. Aí tu está lá com a cerveja, está querendo enganar quem? Fala sério, né? É cerveja de crente. Glutonaria, meu Deus, isso aí pega para o crente, né? O que a gente não bebe, come. E coisas semelhantes a essa não para, a lista não para. A lista não para, a lista é grande. Coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que, olha lá, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, vamos lá, quem não vai entrar no reino de Deus? Em primeiro lugar, os que cometem pecados. Esses pecados listados aí em 1 Coríntios, Gálatas 5:21. Tinha outros textos em Apocalipse para mostrar, mas dá para você ter uma percepção já. Amém? 1 Coríntios 15:50
vai falar também, 1 Coríntios 15, 50, sobre pessoas que não vão entrar também no reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Pessoas que, crentes, no entanto, que vivem de que forma? E agora digo isso, irmãos, repito, queridos, ele está escrevendo para a igreja em Corinto. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Diga comigo, carne e sangue não entra no reino. Não pode entrar, nem a corrupção herdar a incorrupção. Claro, pastor, nós vamos receber um corpo glorificado. Só vai entrar nos céus quem tiver um corpo glorificado, claro. Mas não é exatamente nesse contexto que Paulo está se referindo. Paulo está se referindo, querido, querida, quando ele fala de carne e sangue, Paulo está se referindo à carnalidade, a crentes que não são espirituais, crentes que são carnais. Os crentes carnais não entrarão no reino dos céus. Mas tem isso, pastor? Infelizmente tem. Pessoas que conhecem a Deus, conhecem o Evangelho, mas vivem na carne, só andam fazendo a sua própria vontade, o seu próprio querer, e não tem cerimônia nenhuma em atender os apelos da carne. Vive uma duplicidade, um pé na igreja e um pé no mundo. Eles praticam o que? A carnalidade. Por isso que a palavra de Deus diz o que? Andai em espírito e não cumpris as concupiscências da carne, os desejos da carne. Não cumpra, não faça. Amém, amados? Então, não vai entrar no reino de Deus, primeiro, quem comete, quem vive na prática do pecado. Nós somos pecadores, mas é outro departamento, não vivemos na prática do pecado. Amém, amados? Segundo, não vai entrar no reino de Deus quem é carnal, mas vai entrar no reino, meu irmão, quem é espiritual, quem anda em espírito. Amém, amados? A carnalidade, meu irmão, é terrível na vida do crente. A carnalidade, sabe, o espírito de carnalidade contamina. Tem gente que ali cheira a carne, não consegue entender as coisas de Deus, as coisas do Espírito. É terrível conviver, viver com um crente carnal. Conhece a palavra, conhece a Jesus, mas, sabe, não tem nenhum cheiro de Deus. Mas quando nós andamos em fidelidade ao Senhor, queridos, a palavra de Deus diz o quê? Que nós temos o bom perfume de Cristo na nossa vida. Posso ouvir um amém, amados? Bom perfume de Cristo na nossa vida. Mateus 7:21 nos apresenta um terceiro tipo que, olha, não vai entrar no reino, não vai entrar no reino. Mateus 7:21, olha lá: nem todo que diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem, pastor, vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse vai entrar no reino. Amém, amados? Então, em terceiro lugar, meu irmão, minha irmã, os desobedientes não entrarão no reino dos céus. Desobediente não entra no reino dos céus. E tem muito cristão, muito crente, melhor dizendo, muito crente, aqueles que conhecem a palavra de Deus, queridos, mas não obedecem à palavra, não obedecem
à igreja, aos pastores, aos líderes, não obedecem ao que está sendo falado, ao que está sendo ensinado, ao que está sendo orientado, cria o seu próprio evangelho, cria, o seu próprio mundo espiritual, cria suas próprias regras de certo, de errado, é insubmisso. Queridos, a Bíblia diz que não adianta apenas falar Senhor, Senhor, não há apenas mostrar uma carteirinha de membro, um diploma de batismo, certificado de batismo, ter uma aparência, mostrar através de uma roupa, e olha lá, é crente. Não significa nada, meu irmão, não significa nada, não significa nada. Aí desobedece a Deus, vive na prática do pecado, tem a roupa longa, mas tem a língua maior ainda, não adiantou nada, vai para o inferno, com tudo aquilo ali, não vai entrar no reino dos céus. Amém, amados? Não vai entrar. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade, esse vai entrar no reino dos céus. Amém? Porque muitos vão ouvir isso aqui, não, mas Senhor, eu estava na igreja, Senhor, estava na igreja, eu ia todo domingo, quando tinha assim uma campanha especial, numa quarta-feira eu ia, quando não tinha eu não ia, mas quando tinha alguma coisa eu ia, tá. Mas aí vai, Mateus 25, 34, Mateus 25, 34 vai dizer o seguinte, olha só, você que dizia Senhor, Senhor, você que estava lá e achava, que ia, mas aí no final, meu irmão, Mateus 25, 34, vai dizer o seguinte, o Senhor naquele dia do julgamento, olha lá, Mateus 25, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, bendito meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Então quem é que vai estar entrando do reino de Deus? Quem vai estar? Aqueles que cumprirem a vontade do Senhor. Amém? Mas aqueles que não cumprirem, o que diz? Pode avançar. Qual é o versículo anterior ou é posterior que diz que não entrarão? Qual é o versículo? Vê para mim, por favor, que eu não anotei aqui, que o Senhor manda lançar. Não, lá de Mateus, dessa passagem, deixa eu ver aqui, Mateus 25, isso, 25, 41, filhão, abre lá por gentileza. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém? Pode avançar? Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, e aí por diante, E no verso 44, aí eles vão perguntar, Senhor, olha lá o 44, coloca o 44 por favor. Aí ele vai perguntar isso aí para o Senhor, Senhor, mas quando é que te vimos? Com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu? Quando é que te vimos na prisão e não te servimos? Aí ele vai responder no 45, em verdade vos digo, quando a um desses pequeninos não fizestes a mim. Amém? Não fizeste a mim. Amém? Ou seja, querido, querida, não vai entrar desobediente no céu. Não vai entrar aqueles que não fazem a vontade do Senhor. Não vai entrar, não adianta.
É um outro grupo que não vai entrar. Lucas 9,62 nos fala sobre um outro tipo de pessoa que não vai entrar no reino dos céus. Olha comigo, quem é que também não vai entrar? Lucas 9,62. Olha quem não vai entrar no reino de Deus também. Lucas 9,62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém, amados? Ou seja, meu irmão, você colocou a mão no arado? Meu irmão, minha irmã, você aceitou Jesus? Você sabe que não existe outro caminho que vá te conduzir à vida eterna. Você sabe disso. Você sabe disso. Então, se você colocou a mão no arado, você não pode olhar para trás, não pode se voltar para o passado, não pode voltar às práticas pecaminosas. Você não tem mais esse direito. Você não pode, meu irmão, porque quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Avança, independente das crises, das lutas, das dificuldades. Meu irmão, minha irmã, não olhe para trás, porque se olhar para trás, não é apto para entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Amém, amados? Não é apto para entrar. E o último ponto, João 3,5, João capítulo 3, verso 5, vai dizer um outro tipo de pessoa que não vai entrar também no reino dos céus. João 3,5 diz o seguinte: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, descrente não entra no reino dos céus. Tem que se converter genuinamente ao Senhor. Descrente não entra, só entra quem é convertido, quem nasceu da água e do Espírito. Amém, amados? Quem aceitou Jesus, foi tocado lá no íntimo, Deus transformou a sua vida, passou pelo batismo para testemunho público, nasceu da água do Espírito, esse está salvo. Diga glória a Deus, queridos. Agora o descrente não vai. Amém? Muito bem, então são esses que não vão entrar no reino dos céus. Mas para quem então são? Quem são aqueles que vão entrar no reino dos céus? Te interessa saber? Vamos ver quem é que vai entrar no reino? Mateus 19:14 diz sobre alguns que entrarão no reino dos céus. Mateus 19:14 diz o seguinte: Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os impeçais, não os interrogeis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Não impeçam que as crianças venham até mim, porque deles são o reino dos céus. Não precisa abrir, eu vou ler Mateus 10:15, diz: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Ou seja, o reino dos céus já tem como integrante as crianças tranquilamente, porque não tem maldade, não tem, portanto, pecado, já fazem parte, né? Já fazem parte do reino dos céus.
Amém? Agora, a palavra diz o seguinte: tem uma outra conotação aqui de criança. Nós somos crianças também. Em que sentido? Nesse sentido da maldade, não ter maldade, no sentido de pureza, a pureza que a criança tem. Amém, amados? Essa facilidade de perdoar. Acabaram de brigar, os primos, os irmãos, os coleguinhas. Aí vai lá a mãe, compra a briga do filho. Aí a outra mãe briga com a outra mãe por causa, não foi o teu filho culpado, não foi teu não sei o quê. Enquanto as mães estão brigando, os filhos estão lá, já fizeram as pazes, já estão brincando de novo. E as mães param e olham, ué, o que houve? Porque criança é assim, tem uma facilidade de perdoar, de resolver os seus problemas, é dessa maneira, de uma forma muito simples. Aí Jesus fala, olha, em verdade vos digo que se não for como uma criança, a sua maldade e ser na sua pureza, né, você não vai entrar no reino de Deus. Tem que ser, amém? Tem que ser, amém? Avançando, Atos 14, 22 fala das pessoas que vão entrar no reino de Deus. Olha lá, Atos 14, 22, porque não é fácil, irmãos, entrar no reino de Deus não, tá? É com luta, é com dificuldade. Então olha só quem é que vai entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém, amados? Ou seja, quem é que vai entrar no reino de Deus? Meu irmão, aqueles que lutam, os lutadores, aqueles que perseveram. Amém? Esses entram no reino de Deus. A Bíblia diz que é com dificuldade que nós alcançaremos a salvação, não é, sabe, é luta, é batalha espiritual. Paulo fala, né, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, há uma batalha espiritual, há uma luta espiritual, amém? E aqui o texto fala exatamente que nós precisamos permanecer. Aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga glória a Deus, queridos, amém? Então, queridos, é necessário nós estarmos realmente na presença do Senhor, buscando ao Senhor. É necessário nós andarmos em retidão, é necessário nós andarmos em santidade. A Bíblia diz que sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus, ou seja, ninguém vai herdar a vida eterna. É requisito a santidade, é requisito fundamental para nós estarmos vivendo na sua presença, amém? Finalizando, queridos, o que é preciso fazer para entrar no reino de Deus? O que eu preciso fazer, pastor, para entrar no reino de Deus? Em primeiro lugar, Mateus 3:2, arrependimento. Você precisa se arrepender. Mateus 3:2 é a mensagem, né, que João Batista pregava. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o que eu preciso fazer, pastor, para herdar, para entrar no reino dos céus? Em primeiro lugar, se arrepender, amém? Se arrepender. No capítulo 5, verso 3, ainda aí de Mateus 5:3, diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, amém? Ou seja, há necessidade de você ser humilde. Aquele que é altivo, orgulhoso, esse, meu irmão, não consegue nada com Deus, porque Satanás foi precipitado, foi lançado, né, na terra, exatamente por quê? Por causa da soberba,
do orgulho, da vaidade. Nunca deixa isso entrar no teu coração, amém, amados? Porque Deus abomina o soberbo, mas dá graças ao humilde. Aquele que se exalta será abatido, mas aquele que se humilha, este será exaltado. Diga glória a Deus. Mateus 5,10 também nos fala o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus. Mateus 5,10: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, querido, querida, se você está padecendo, se você está sofrendo alguma situação, lutas, dificuldades por causa do Evangelho, perseguição por dizer não ao pecado, perseguição de repente ali da tua própria casa, perseguição no teu trabalho, e você percebe que é espiritual, que não é natural, que é uma batalha espiritual, eu digo para você, filho, filha, descansa no Senhor. Deus está vendo todas as coisas, Ele é o justo juiz, amém, amados? Ele é o justo juiz. A luta vem, a perseguição vem, porque você está incomodando as trevas. Luz incomoda trevas, amém, amados? Luz incomoda trevas. Seja luz no Senhor. A luz, ela vai penetrando, ela vai dissipando de uma maneira, né? Vai expulsando. Então você não pode recuar. Não permita que as trevas tomem o teu coração. Antes, meu irmão, minha irmã, mantenha a luz do Senhor, mantenha a luz do Senhor acesa na tua vida, amém, amados? Mantenha o brilho, a chama acesa, porque quando a luz vem, ela dissipa as trevas, amém? Dissipa as trevas. É muito bom a claridade, é muito bom ver a luz, amém? Ultimamente eu tenho acordado muito cedo, né? Acordo muito cedo ultimamente. Acho que eu estou ficando velho acorda cedo, né? Eu acordo muito cedo. Aí está tudo muito escuro, 5h30, 6 horas. Aí eu gosto de ficar na janela. Abro a janela e fico lá, né? Fico orando, fico meditando no Senhor. E aí é lindo demais ver, né? Lá embaixo assim a claridade, ela vem subindo e vai tomando, né? Modificando os céus, a cor dos céus, vai modificando, vai dissipando as trevas, aí vai chegando o dia. É lindo, é maravilhoso contemplar o dia chegando, é maravilhoso. Assim, meu irmão, minha irmã, deve ser a nossa vida, amém? Sermos luz no meio das trevas, amém? E vai se cumprir na nossa vida, porque no reino do Senhor, Ele é a própria luz, não vai depender, não vai ter o sol, Ele é a própria luz, amém, amados? Não terá noite, porque Ele iluminará para sempre, só haverá luz na eternidade. Diga glória a Deus, queridos, amém? Que bênção. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, essa palavra é para nós. Perseguido, mas olha, Deus vai te dar vitória. Agora, Mateus 11:12 é uma palavra tremenda, é uma palavra que eu gosto muito. Mateus 11:12 vai mostrar exatamente aquele participante da glória futura. Olha só, marca na tua Bíblia esse texto, Mateus 11:12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém? Pela força se apodera do reino dos céus. Ou seja, meu irmão, minha irmã, para conquistar o reino do céu é com violência, é com garra, é com vontade, é com marca de luta, é negação ao pecado, é negação à carne, tem um preço. Ah, Jesus já pagou o preço, mas você tem que pagar um preço de negação ao pecado, à vontade da carne.
negar a si mesmo. Posso ouvir um amém, amados? Aí você está apto a entrar no reino dos céus. Ou você acha que qualquer um vai entrar no reino dos céus? Não, não. A vontade de Deus é que todos alcancem a salvação. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Mas meu irmão, minha irmã, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para aqueles que perseverarem, é para aqueles que colocam a mão no arado, não olham para trás, é para aqueles, meu irmão, que esperam a justiça de Deus, mesmo sendo perseguidos, mesmo sofrendo retaliações, mas que permanecem fiéis ao Senhor, amém? Que com esforço conquistam o reino dos céus, amém, amados? Conquistam o reino dos céus. Muito bem, Lucas 18, 29. Lucas 18, 29 fala porque também precisamos entrar em último lugar. Lucas 18, 29. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, pais, irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus, 30, pode avançar, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Ou seja, querido, querida, só entra no reino de Deus quem está disposto, em último lugar, a renunciar, a abrir mão. Você está disposto a abrir mão do seu próprio eu, das suas próprias vontades, de seguir o teu método, teu estilo de vida e fazer a vontade de Deus, se submeter aos princípios do reino de Deus? Você está disposto a isso? Renunciar não é fácil não, abrir mão não é fácil não, deixar os vícios, deixar o pecado não é fácil não, abandonar pecado não é fácil, meu irmão, não é fácil. Mas quando você renuncia por Cristo Jesus, você está apto a entrar no reino dos céus, amém? Em nome de Jesus, eu oro para que quando toda a igreja, quando todos nós estivermos diante do Senhor, nós possamos ouvir dele: vinde bendito de meu Pai para o gozo eterno, preparado desde a fundação do mundo, para você, para mim, para todos nós, para os seus filhos, amém? Que você, querido, querida, esteja nesse grupo. Num outro grupo é terrível, só há dor, choro e ranger de dentes, mas isso não é preparado para você, é preparado para os infiéis, é preparado para aquelas relações que nós lemos no início da mensagem. Não tem nada a ver com você, porque você é separado do Senhor, você é povo santo, você é nação santa, você é eleita do Senhor, você é sacerdote, sacerdotisa do Senhor, em nome de Jesus. Você não vai olhar para trás, você colocou a mão no arado e você vai marchar de bênção em bênção e de vitória em vitória. Fácil não é, realmente, dizer para você que é fácil, eu estaria mentindo. É com dificuldade, é com luta, é com garra, é com perseverança, é com violência e muita renúncia que a gente vai herdar a vida eterna. Não se prenda a nada, não deixe que nada te prenda neste mundo, porque tudo daqui dessa terra vai ficar. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, e que o teu coração esteja no reino de Deus. Posso ouvir um amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.